Olá, muito obrigada por estar aqui no nosso Educa Podcast. O projeto está começando agora. Eu sou a Janaína Rodrigues, jornalista, especialista em educação. E o meu objetivo aqui é a gente ajudar pais, professores, educadores, pessoas dessa área e também, os pais e responsáveis e também valorizar os profissionais da área. E nesse segundo programa, eu tenho a honra de receber aqui o professor Renato Lemes, 20 anos de dedicação à educação, né, professor? Atualmente mais dedicado a ensino fundamental, médio e pré-vestibular. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, viu, Jana? Estou muito feliz de estar aqui com você. Vamos começar então, professor, falar um pouquinho da trajetória. É importante a gente entender como é que você começou na educação, teve algum familiar que incentivou? Como que foi aí esse pontapé inicial para começar na educação? Eu sempre fui apaixonado por educação, por história, né, que é a área que eu atuo hoje. Desde criança eu tinha minha avó, né, minha bisavó, ela faleceu há pouco tempo atrás, ela durou até 107 anos. Então ela era a história viva. Né? Eu brinco que o meu contato com a história foi através dela. E a possibilidade de poder compartilhar conhecimento sempre esteve ali dentro do meu DNA. Né? Apesar de não ter influência na família, eu brinco que eu fui picado pelo bichinho da educação e aí uma vez que você começa a trabalhar nessa área, você não quer mais parar. Então eu não quis mais parar de trabalhar com educação desde então, porque eu senti muito a falta desse apoio na época, enquanto jovem, de ter um curso pré-vestibular, de ter uma escola realmente que me ajudasse na formação. E o meu sonho era exatamente este, o de poder levar a educação de qualidade para outros jovens. E foi assim que a educação ela foi chegando na minha vida e eu espero que faça parte das minhas futuras gerações aí também. E a graduação, como é que foi? Já começou, pensando, fazendo história? Não, como é que foi Não, fui fazer caminho? direito, né? Comecei fazendo direito, né? O curso de direito primeiro. O curso de direito, ele me chamava muito a atenção, né? Me chamou muito, até hoje me chama muito a atenção. Meus irmãos são advogados hoje e começaram a área do direito por minha causa. Mas dentro do curso, né, na faculdade de Direito, eu tinha as aulas teóricas iniciais. E isso me chamou muito, me fez inclinar muito para a história da filosofia, história da teoria geral do Estado. Eu queria trabalhar aquelas matérias e não advogar. E aí eu migrei de curso e aos 21 anos eu entrei pela primeira vez na sala de aula para iniciar essa jornada. E agora, já tem aí um trajeto, 20 anos. Tem muita diferença, professor, daquela época, a sala de aula naquela época, a sala de aula hoje. A gente sabe, por exemplo, tecnologia, que interfere bastante. É muito diferente? Mudou muito, né? A escola de 20 anos atrás, a escola de 50 anos atrás, é uma escola muito diferente. Na verdade, eu sempre digo que a escola em si, o modelo de educação, ela não foi alterado. Né? O que mudou foram os alunos, o que mudou foi, de fato, a tecnologia. E a tecnologia ela é importante como ferramenta, mas ela não pode, em momento nenhum, ser tratada como o único fim. Né? O que vem atrapalhando muito hoje na escola, eu brinco que quando eu era aluno, os professores estavam corretos e nós, alunos, éramos os errados da história. E hoje que eu me tornei professor, os alunos estão corretos e nós, professores, estamos errados. Então né? tá difícil, né? Então a impressão é que eu não consegui pegar o momento ideal, né, dentro desse período. Mas é um grande desafio hoje você educar, principalmente para uma comunidade ou para uma sociedade que cobra que o professor forme esse cidadão, mas que não dê a ele o real poder para isso. Então é muito cobrado que o professor transforme e gere uma educação de qualidade, mas a educação que era um papel da família e a escolarização da escola acabou sendo invertido. Então os pais e as famílias transferem para a escola e para os professores um papel que não era nosso, que são valores morais, e isso torna mais difícil o trabalho dentro da sala de aula, muito mais desafiador. E se posso dizer que depois da pandemia, acho que isso se acentuou um pouquinho ainda mais, porque a gente vê aí o quanto a lacuna
né, tem ficado grande em relação a estes jovens que hoje não conseguem se socializar, como se socializava antes desse período pandêmico aí que a gente viveu. Professor, aproveitando então esse gancho da pandemia, na aprendizagem, acompanhando aí esses jovens, qual que é o reflexo? Ainda tem bastante. Muito, e eu penso que a gente vai colher isso daqui a alguns anos ainda. A gente ainda vive o reflexo desse jovem mais ansioso, desse jovem que tem muita dificuldade para foco, para manter o foco de fato, para organizar o pensamento, para dialogar dentro da sala de aula. A gente não consegue. Eu acho que a pandemia passou, mas existe uma pandemia silenciosa, que é da falta de concentração e foco. Então, os nossos jovens não conseguem hoje se dedicar aos estudos como se dedicava. Eu não penso que eles estejam desinteressados, né? Mas eu acho que eles estão atraídos por tantas distrações e tantos elementos distratores que impedem que esse aluno de fato foque e consiga aí, obter o resultado que a gente tanto espera. E uma dessas, né, das ferramentas aí que acaba também interferindo é a questão do celular, né, professor? Porque o acesso tá aqui fácil, né? A gente Sim. tem acesso a muita informação, mas tem essa questão da distração das redes sociais, Sim. né? E um vício também, porque existe uma epidemia aí de vício Sim. em redes sociais. E o mais difícil, Janaína, é a falta de treinamento também das pessoas. A escola deve ser um ambiente onde o humano ensine ao humano a se relacionar, a pensar, a desenvolver o senso crítico. E hoje a gente tem uma multidão de jovens que olham para baixo, né, que estão o tempo todo olhando, focado na tela do celular. O celular, a ferramenta, ele é importante quando entendido como ferramenta, não como uma substituição do papel, da figura do professor, né? Aquele que tem esse papel de ensinar de fato e pegou a todos, né, de maneira muito desprevenida, né? Todos nós fomos pegos de forma desprevenida e não nos preparamos para esse avanço da tecnologia. Tudo é tecnologia. Se a gente for parar para pensar, a tecnologia é tecnologia desde sempre, desde um papiro desenhado pelo egípcio era tecnologia. Só que pegando do século XX para cá, isso teve um boom muito grande e acabou dificultando para nós, profissionais da área da educação, estar ali como responsáveis por esse processo de ensino-aprendizagem. E o celular, então, também, né, tem a lei que foi, né, lei federal da questão da restrição ali, pode ser usado, pode ser levado, mas, né, não pode estar tão o acesso aos alunos. Sim. Você acredita que isso vai fazer diferença, vai ajudar, ou é uma medida muito extrema? Eu penso que nós vamos ter muitos laudos que vão sair, porque existe dentro dessa lei também uma brecha que acaba permitindo que o aluno laudado ele pode ter o acesso ao celular. E aí a pergunta que fica é como que nós vamos mensurar o aluno que tem a real necessidade de continuar com o aparelho e o aluno que não pode utilizar esse aparelho. Então eu penso que ainda é muito novo para a gente poder avaliar o impacto que ela vai trazer no dia a dia, né? As aulas estão prestes a iniciar e a gente já discute isso muito nas reuniões pedagógicas. A importância de dosar a utilização, mas quando você tira de forma extrema, também gera um outro problema. Então a gente vai ter que avaliar com muita cautela ainda quais são os resultados que essa lei vai trazer na aplicação efetiva dessa medida, porque a escola tem que ter estrutura para isso também. Uma coisa é você falar, o aluno não pode utilizar o celular, e a pergunta que fica é, onde ele vai guardar esse celular? A escola pode tirar esse celular do aluno? A escola tem suportes para que esse aluno coloque ali o celular? Então, tem outras questões que envolvem ainda uma estruturação do espaço para que a gente possa fazer com que ela venha a valer. É importante? É. Mas tudo que é feito de forma abrupta, ela acaba também gerando resultados que nem sempre são os esperados, né? Então, a gente torce para que isso seja discutido, pensado e aplicado de forma coerente para também não afetar essa juventude que está tão presa a esse aparelhinho hoje. Porque até a gente mesmo, né, é difícil ficar um dia inteiro sem olhar, sem mexer, tá tudo no celular. Todos nós, né, estamos presos ali a ele e aí é o que eu falo, é retreinar, né? Tem que fazer novamente uma readaptação à vida
sem ele, não de forma integral, mas ali nos períodos que você considera importante para que ele foque em estudar. Com certeza. Professor, e temas polêmicos, né? Professor de história também acaba tendo que lidar com isso. A questão de preconceito, racismo. A gente fala muito hoje em dia também de polarização, né, política, essa, né, extrema direita, extrema esquerda. Como lidar com isso em sala de aula? Complicado. São temas sensíveis, né? Os alunos precisam, o professor ele precisa estar disposto e compreender a importância de se basear no fato histórico. É papel do professor desenvolver no aluno um senso crítico, mas nunca querer que este aluno, ou querer imprimir a sua forma somente de pensar, o seu posicionamento, para que de maneira nenhuma isso vire uma doutrinação, que é a grande crítica, né? Que haja doutrinação dentro da sala de aula. Eu sempre digo que se fosse verdade que tudo que o professor fala vira lei, nós teríamos os melhores alunos de toda a sociedade. Então, os alunos nem sempre dão ouvido, mas quando o assunto é polêmico, aí isso levanta aí questionamentos de toda uma sociedade, de todo um grupo de pessoas que acaba acreditando que a escola está muito mais influenciando este aluno do que ensinando de fato. Trazer o aluno para o senso crítico, a compreensão histórica, analisar com cautela é um papel grande e desafiador do professor. Ele tem que fazer isso. Eu não posso, de maneira nenhuma, tentar fazer com que o aluno catequizar este aluno. Fazer com que esse aluno pense da maneira que eu queira que ele pense. Não, ele precisa desenvolver o próprio senso crítico. E aí é o papel do professor, mostrar o lado A, o lado B, e eu sempre digo que o melhor lado para estar é o lado de fora. É o lado que você observa e consegue analisar os dois pontos de vista e, claro, escolher aquele que você mais simpatiza, né? Não a minha forma de ver como sendo a melhor, mas a forma que me faz compreender que a pluralidade não é um problema, né? Então, quando você vê uma sociedade polarizada como a nossa, aí sim nos dá um pouco de receio, porque quando você polariza, a ideia é eliminar o pensamento do outro, a ideia do outro é calar o outro, e isso é péssimo dentro de uma sociedade democrática. Você que convive aí com os jovens diariamente, eles estão preocupados com essa questão política? Gostam também de discutir? Ou depende, só quando entra mais no assunto? Como que é? Então, eles acabam refletindo, repetindo também muito do que vê em casa, né? Então, a gente vê muito... A minha grande preocupação hoje é o saber superficial. São muitas informações que estão contidas no aparelho, no celular, na internet, e o aluno não está bem formado, mas ele está bem informado. Então, quando você tem um volume de informação muito grande, mas não tem um aprofundamento dessa informação, não é argumento, é opinião. E aí a opinião é perigosa, porque cada um tem a sua própria opinião. E a gente vê dentro da sala de aula esse reflexo da sociedade lá fora. Eles acabam tentando fazer da sala de aula um ringue e não um ambiente de debate. Então eu sempre procuro estimular o debate, né? Nós não estamos aqui para criar o embate, mas para promover um debate. Então, para nós também é um desafio mostrar para eles este caminho, né? O caminho da conversa, do diálogo, para que eu compreenda que o outro não é um oponente, né? Mas que ele, de fato, é um que pensa diferente e deve ser respeitado também da mesma forma. Mas, como eu disse, foi dado à escola a responsabilidade de transferir essa moralidade, esse pensamento mais crítico, mas não foi dado à escola o poder para isso. Então, foi transferido muita coisa que a escola sozinha, por si, não consegue conduzir. E aí geram os problemas que o que a gente vê fora da sala se repete muito dentro da sala de aula também. Com certeza. Professor, já que a gente está falando aí de assuntos polêmicos, notícias, né? Sim. Eu destaquei aqui algumas notícias da educação para a gente poder comentar um pouquinho. O Léo vai colocar aqui na tela para a gente a primeira notícia recente, agora de janeiro, que saiu, que o governo federal anunciou
o Pé de Meia Licenciaturas, né? Que é uma bolsa auxílio para que pessoas que estão fazendo a graduação possam escolher a licenciatura. E tem aí alguns requisitos, né, professor? Tem que ter até um salário mínimo per capita, né? E essa bolsa auxílio pode chegar a R$ 1.050. Certo. E vai começar provavelmente em agosto. O que você acha disso? Pode ajudar? Porque a gente sabe, né? Há uma defasagem grande de professor. E o mais triste também, Janaína, é a gente ver que cursos excelentes que nós temos, inclusive na nossa região, foram fechados na área da educação. Hoje a maioria dos cursos das licenciaturas são oferecidas na modalidade à distância. Então hoje, para você cursar História, tirando as universidades tradicionais, você só consegue fazer através do EAD. Então, o que me preocupa é quando você considera a sua profissão uma subprofissão. Quando você coloca ela, você classifica ela numa condição de subprofissão. Isso é muito perigoso. Ela não pode ser um bico. Profissão, educar é muito mais do que isso, não é? Então, quando você vê estimular jovens a fazer a licenciatura, teria que estar muito além da questão de uma bolsa ou de um pé de meia, por exemplo. Por que não valorizar esse profissional que forma as demais profissões? Por que não realmente estimular esse jovem de maneira a compreender que ele vai conseguir se sustentar dentro daquela área? Quando eu mudei para a área de História, eu fui altamente criticado. Imagina. Não, mas você vai viver do quê? Sabe, você não vai ter condições para nada, você vai ser um professor. Então, é triste você hoje perguntar dentro de uma sala com 100 alunos e você ter no máximo 1 ou 2 que manifestem o interesse em ser professor. E a pergunta que fica é, esse aluno que vai em busca desse pé de meia, ele de fato sabe os desafios que ele vai encarar pela frente? De estar numa sala de aula, de estar diante de uma população que não quer aprender? Então, me preocupa. O desafio é bem maior. É muito maior, muito maior. E não é esse estímulo que vai trazer profissionais de fato com competência para seguir essa área, para poder desenvolver a educação como ela merece. Então, me preocupa muito. Eu tenho muitas ressalvas em relação a esse programa, mas é uma medida paliativa aí que o governo deve estar encontrando para trazer aí mais pessoas interessadas pelo campo da licenciatura. Certo, professor, agora vamos mudar de assunto, vamos para a segunda notícia. Léo vai colocar aqui na tela para a gente uma questão que me preocupa muito, particularmente. 53% dos brasileiros não leem livros. Isso foi o que apontou a pesquisa Retratos da Leitura do ano passado. A notícia é de novembro de 2024. Realmente, professor, o pessoal não tá lendo menos mesmo? A gente vê isso como reflexo na própria redação agora do Enem, né? 12 notas 1000 no Brasil, né? De um universo de mais de 4 milhões de jovens. Muito pouco. É muito pouco, né? Quando você escreve, você traz ali todo o repertório sociocultural que é a sua bagagem, a bagagem acumulada ao longo da vida. Agora, eu não formo bons leitores se eu não tenho na minha casa pessoas que leem. Então, minha filha automaticamente lê enquanto ela percebe que o pai está lendo. Então, a dificuldade é que hoje você tem uma grande quantidade de pessoas que nunca leram um livro no ano todo. Então, é uma coisa que me assusta, você não conseguir ler um livro no ano. Então, o reflexo disso tem sido realmente essa falta de estímulo, né? Tanto nas escolas, programas de leitura, as próprias bibliotecas. Biblioteca como aquela Livraria da Cultura em São Paulo, né? Quando saiu a notícia que ela ia fechar, né, por questões de dívida e tudo mais, aquilo me assustou. Como que uma livraria daquele porte na Avenida Paulista, que a gente ficava ali sentado lendo, feliz da vida, mas um ambiente pouco visitado porque as pessoas, eu não penso que o livro morreu, e quando a gente vê a notícia, não está falando de livros, somente de livros físicos, mas as pessoas não estão lendo nem o e-book, né? Não é a morte do livro físico, mas é a quase falência da leitura. Então a gente está vivendo numa sociedade onde não há estímulo
para a leitura. E a consequência é esse triste dado aí que a gente vê que só tem aumentado e só tende a aumentar. Por um outro lado, professor, às vezes, olhando, né, as redes sociais, eu vejo também, existe alguns jovens até Sim. estimulando leitura, né? Sim. Fazendo redes sociais sobre leitura. E a gente viu, por exemplo, a Bienal do livro, Sim. lotada, né? Sim. Então, também existe uma parcela que gosta, que continua lendo, mas o que a gente pode ver, né, pela pesquisa, é que é uma parcela pequena. Uma parcela pequena, e o que se consome hoje na internet não são conteúdos ricos, né? Se você tem um jovem tentando estimular a leitura dentro da sua própria rede social, que eu acho isso incrível e louvável, infelizmente a gente vê que não tem tanto público, né? O público acaba gostando daquelas outras, daqueles outros tipos de conteúdos que não trazem tanta eficácia, né? Então a gente tem realmente um grupo que é interessado, mas a grande parcela não se interessa por leitura. Quando eu olho uma Bienal como aquela que a gente teve agora, a última edição, cheia, né, com dificuldade para acesso, a gente ainda tem uma esperança, né? E eu acho que todo professor é condenado à esperança. Então, enquanto houver um jovem lendo, a gente vai continuar acreditando que é possível transformar pela leitura, pela educação. Vamos falar um pouquinho, então, do jovem, da escolha da profissão, que você está aí sempre perto também. Sim. É um tema que você gosta bastante de falar, né, professor? Como escolher uma profissão aí para a vida inteira com 16, 17, 18 anos é difícil? Ele não tem maturidade para isso, né? Isso é muito comum, mas eu sempre digo aos meus alunos que é importante que ele se faça 4 perguntas importantes. Não sei se você já utilizou o Ikigai, mas quando você sabe o que você gosta de fazer, fazendo as pessoas te elogiam, te traz retorno financeiro, mas também te permite mudar vidas. Eu penso que o profissional completo é aquele que sabe responder essas 4 perguntas. Não tem, e eu não vejo problema nenhum mudar no meio do caminho. Pelo contrário, eu acredito que o jovem precisa compreender que ele não tem a necessidade de acertar logo de cara, logo, né, de primeira. Mas que ele pode, ao longo do curso, se necessário, mudar, ou após o curso se especializar numa área que ele realmente goste. Mas o desafio é quando você tem os pais querendo que o filho seja aquilo que ele gostaria de ter sido. Então, tem muitos pais que ainda existe isso? Muitos. Eu investi na tua educação por tantos anos e agora eu quero que você faça medicina. E o filho não quer ser médico. E aí esse jovem, ele vai pegar aquele caminho, que é um caminho muito difícil, né, para chegar à medicina, para quando iniciar o curso não ter aquela dedicação integral. Né? Ele faz porque ele foi forçado a fazer. Então, essa escolha, ela é muito difícil. Mas também estimular esse jovem e mostrar para ele que o mais importante do que a escolha é ele entender que tudo que ele estuda vai ser importante para a vida dele. Ainda que ele não exerça aquela profissão, não ficou perdido. Você mesmo é um exemplo, né? Eu sou o exemplo disso. Então, você não perde quando você estuda. Então, é colocar na cabecinha desse jovem que tudo que ele aprende, ele vai, de alguma forma, utilizar na profissão, na outra profissão escolhida. Então, desmistificar um pouco essa coisa de que eu devo escolher aos 17 anos. E hoje em dia também, né, professora, a gente sabe, tem algumas profissões que a gente nem existe ainda, né? Uma profissão que vai vir, sei lá, daqui a 5, 10 anos, Sim. que ela nem existe. Sim. Aí principalmente por conta da tecnologia, né? Então fica essa situação, realmente, dá para mudar no meio do processo, porque tem uma demanda por outros profissionais. Sim. Que a gente não sabe qual, né? É compreender que a faculdade ela não termina quando acaba. É compreender que a educação ela é uma constante tarefa de evolução individual, né, que vai levar ele ao profissionalismo, mas para ele realmente compreender que ele tem que ser tão versátil e tão preparado para esse mundo que é tecnológico e que cobra desse profissional que tem essa facilidade, essa versatilidade para ir muito além do que simplesmente se formar em uma área do conhecimento. A maioria dos cursos hoje, quando você finaliza o curso, você já está desatualizado.
E aí, como funciona? Eu também me preocupo muito quando a gente fala de inteligência artificial, principalmente aquela galera que coloca a inteligência artificial acima da superinteligência humana, né? Nós temos a superinteligência, ela tem que ser valorizada. Então, eu preciso compreender que estar apto a estudar sempre vai me fazer um profissional excelente, desde que eu não acredite que aquele mito de que a escolha correta é a escolha que eu fiz logo no início, não daria certo. E até mesmo, às vezes, você estudar coisas que não tem tanto a ver com, né, com a sua profissão, com o seu ofício. Eu, por exemplo, agora estou estudando um pouquinho de marketing digital, legal, que eu nunca trabalhei. E aí você vai, né, tendo que ir se adaptando aí para aprender coisas novas. É importante, porque quando você cria o hábito de estudo, você se prepara para todo e qualquer tipo de linguagem. Essa coisa do estudo departamentalizado é coisa do passado. Não, e se a gente parar para pensar, as primeiras universidades, ela não formava você para uma área do conhecimento. O professor de história, se você pegar o currículo de La Vinci, ele era historiador, ele era professor de gramática, ele era arquiteto. Então, nós, com o advento do imperialismo, nós fizemos essa departamentalização, como se a escola fosse para formar para uma área e não outras. Então, acho que a ideia é buscar um pouco, retomar esse passado. Com certeza. E, professor, e a questão de educação socioemocional? Uma preocupação grande também, principalmente depois da pandemia. Como que o jovem está hoje emocionalmente? Nesse período de pré-vestibular, a gente sabe que é uma fase que demanda bastante, muita pressão. Sim. Como que está o jovem? A pressão nos últimos anos, principalmente nas séries finais, ela é intensa. A gente já tem o hábito de trabalhar esse assunto com os alunos, principalmente mostrando para eles que o coeficiente emocional ele é muito mais importante do que o QI. Então, o QE ele é muito mais importante do que o QI. Porque quando você trabalha o emocional, você chega aos resultados que você espera. A gente viu agora nessa última edição do Enem que tem uma grande quantidade, vem aumentando, de treineiros que fazem a prova, primeiro e segundo ano. A prova ela não serve para ingressar na universidade, mas esse aluno vai muito bem enquanto treineiro do que os alunos do terceiro, porque ele não tem a sobrecarga. Né? A pressão familiar, a alta pressão, a cobrança da sociedade, o medo do julgamento, e ele acaba respondendo melhor aos resultados lá no finalzinho. Então é muito bacana quando você pode proporcionar a esse aluno essa preparação emocional, o controle emocional. E é difícil a gente mostrar para eles porque a emoção não é uma coisa que a gente sabe dar nomes. É diferente de você ter sentimentos. Né? O sentimento, eu dou um nome ao sentimento. A emoção, a gente não... Ele já chama de emoção porque ele não tem um nome específico, né? Então, tentar mostrar para eles, né? E esse é um dos trabalhos que a gente tem feito muito, que é de trabalhar o emocional dos nossos candidatos desde a pandemia. Mostrar ele como protagonista do processo, que ele pode, além de adquirir conteúdos, principalmente adquirir esse controle, né, emocional. Fazer com que ele desenvolva uma mentalidade que faça com que ele cresça e tenha resultados aceitáveis, né, que é o que a gente espera. Eu lembro quando eu fui fazer vestibular, tinha essa pressão toda já faz alguns anos já. E na hora de fazer eu queria passar direto, né? Aí fica aquela coisa de... Aí a pressão é maior. E no fim das contas, eu acabei fazendo um pouco de cursinho também. E aí você vê que não tem essa necessidade, né? Às vezes até se você faz um cursinho ou, né, estuda um pouco mais para passar em outro ano, também consegue até fazer uma escolha mais, né, que te respeite mais, uma escolha que você esteja mais certo, né? Não é aquela coisa, eu preciso sair do colégio e já passar no vestibular, né? Eu achei legal essa sua fala porque o aluno tem na mente que ele vai estudar para passar. E eu sempre digo a eles que eles devem estudar até passar. Porque o caminho da aprovação não é um caminho pavimentado. Ele é um caminho todo cheio de altos e baixos e, enfim, vários obstáculos. E, de certa forma, é dolorido também. Só que a dor passa e a aprovação ela vem quando o aluno compreende que esses obstáculos fazem parte do processo, ou seja, da fase. E fase não é fim. Quando o aluno ele entra
idealizando aquela estrada pavimentada, no primeiro obstáculo, esse aluno acaba sucumbindo. E aí, a importância de você ter mentores, orientadores, pessoas que trabalhem essa questão emocional, mostrando que já percorremos essa estrada e que está tudo bem, né? E que é um momento, ele está no ponto A, ele quer chegar no ponto B, não é uma linha reta, ele vai passar ali pela curva da dor, mas ele vai chegar ao ponto almejado. Isso já prepara também para o ambiente de trabalho, né? Porque não é assim tão simples, né? Você acha, não é igual antigamente, né? Você entra numa empresa, vai ficar anos naquela empresa e aposentar ali. Hoje em dia não é mais assim, né? Nada a ver com o que era, né? Antigamente era ter um ramal, uma mesa, né? O crachá, o ponto ali, tudo bonitinho e pronto. Agora já cheguei na minha meta, né? Na minha meta de vida. E hoje não mais. Hoje existe aí uma dinâmica muito acelerada do próprio mercado, da própria função, das atividades que são executadas, e se exige muito dessa nova juventude, desse novo profissional que está vindo aí, esse controle, esse domínio, esse autoconhecimento para que ele possa driblar todas essas dificuldades e galgar posições aí maiores e melhores, né? Com certeza, tem que estar bem preparado emocionalmente e também estudar bastante, né, professor? Muito. A gente está falando muito de estudo aqui, vamos agora para o nosso momento recordação, nostalgia aqui do Nossa Educa, mostrar a foto do professor quando era criança. Aí, professor. Nossa, olha o Renatinho aí. E o Dr. Jefferson hoje. Seu irmão. Meu irmão, hoje é advogado também, né? Começou o direito, né? Aí, acho que eu tinha no máximo ali um aninho e pouco, bem pequeno ainda. Não tinha nem noção do que ia fazer. Não fazia ideia, mas é bacana rever esse momento, porque quando você é criança, você não tem, né, perspectiva, né? Principalmente num país como o nosso, que tende a te condenar, né? Eu falo hoje como professor negro de história no Brasil. Eu via essa foto, era nítido você ouvir das pessoas ao longo do seu crescimento que essa ou aquela área não era para você, você nunca conseguiria. E não dar ouvidos a tudo isso foi o que nos fez chegar até onde nós chegamos. Então, ver hoje meu irmão bem na área do direito, hoje treinando outros advogados, é muito bacana mesmo. Professor, vamos falar um pouco dessa representatividade, então, em sala de aula, né, para o senhor como negro. Como que essa representatividade faz diferença? Também ajuda aí nessa conscientização? Como que é? Eu sempre tento deixar claro para os jovens de que existe o racismo ainda, infelizmente ele é real, que eu não sou regra, que eu sou exceção, porque a regra ainda é uma grande quantidade de jovens negros fora da sala de aula, trabalhando, né, ao invés de estudar, ainda estão tentando ser parte ali, arrimo de família, confundido, infelizmente, com pessoas que, enfim, estão às margens da sociedade e que sofrem muito para poder chegar lá. Mas é importante você ter alguém que te represente, alguém que seja uma representatividade para você. E hoje eu ouço jovens falando que têm vontade de seguir a área da educação ou mesmo estudar mais porque vem no professor um diferencial, alguém que possa ajudá-lo. Então, quando eu comecei o curso em pré-vestibular, eu tinha um jovem negro que desenhava muito bem e um dia ele parou de ir ao cursinho, por algum motivo. E aí, quando ele retornou, ele falou que ele tinha parado de ir porque o único sapato dele estava furado. E ele tinha vergonha, enfim, vergonha das pessoas. E um dia eu disse a ele, saiu meio que de forma profética, né? Eu falei, olha, alguns anos vão passar e você vai me reencontrar e vai dizer que o sapato não é mais o problema. E aí hoje ele passou na Belas Artes, hoje ele já é formado, né, na área de designer gráfico, e eu me encontrei, eu ali comprando ali numa padaria, pãozinho, ele bateu nas minhas costas e falou, olha, eu sou o Malcolm. Aí eu lembrei dele e falou assim, só te parei para te dizer que hoje o sapato não é um problema e que você foi essa grande força para me fazer continuar acreditando que é possível. Então, para mim é impagável.
É o exemplo, né, professor? Não tem preço. Fiquei toda arrepiada aqui com o senhor contando essa história, muito bonito mesmo. Mesmo que estando ali, né, só transmitindo o seu conhecimento, já faz essa diferença e traz esse exemplo que dá para chegar aonde quiser. Dá, desde que você não dê tanto ouvido, né? As pessoas que vão querer te parar de alguma forma, né? Que vão querer dizer que você não tem competência para isso, mas eu acho que uma hora tem pessoas que cansam, porque elas precisam o tempo todo mostrar que elas são capazes. Mas eu sempre digo, não canse, batalhe e continue, porque é importante ter mais e mais pessoas sendo esse ponto aí de representatividade. Professor, já que a gente está falando um pouco aí, né, dessas representatividades, vamos falar um pouco da presença da mulher também, né, professor? Sim. A gente vê que hoje em dia está em todas as áreas, todas as profissões. O que o senhor vê a mulher jovem aí que está no cursinho, que está no colégio? Não tem limite, né? Não tem. Eu fico feliz de ver hoje as mulheres estudando. E na maioria dos casos e das vezes, a gente nota que ela é muito mais dedicada do que muitos meninos. Né? O jovem demora, o garoto, ele demora muito mais para amadurecer do que as jovens. E hoje, tendo a educação como essa ferramenta, nos torna muito feliz. Né? A gente tem uma história aqui da nossa cidade, por exemplo, da própria vereadora que foi nossa aluna. Né? E que quando chegou no cursinho eu não sabia nem o que era a faculdade. E a gente apresentou a ela a universidade e ver ela voltando para cá, assumindo um cargo político e fazendo tanta diferença, né, no poder público, no poder político e também na educação, estimulando a educação de outros jovens, isso nos deixa feliz, porque é uma questão de impulsionar, né? Alguém está ali realmente para te dar aquele empurrão inicial e você vê que elas têm muito potencial e vão continuar crescendo cada vez mais. E tá só começando, né? Você falou da vereadora aqui em Mogi, a gente tem só 3 vereadores, se eu não me engano, né? Sim. Muito pouco, né? Pouquíssimo. Levando aí em consideração o resto do legislativo, então tá começando, o que não devia, tarde, né? Eu sempre penso que começar é o fundamental. Né? Ainda que comecemos pouquinho ali meio de forma tímida, mas o importante é que esse passo aí tá sendo dado, porque outras jovens vão observando isso. Né? Outras jovens vão observar e vão começar a seguir o mesmo passo e vão querer também. Então, quando eu tenho essa pessoa ali nesse ponto, ou nessa posição dentro da sociedade, os jovens vão começando a ver que é possível. Então, não tem como desacreditar que esse começo é importante. Com certeza. Professor, vamos falar um pouquinho da sua rotina. É muito atribulada, faz bastante coisa. Tem o colégio, tem cursinho, como que é? É intensa. Eu falo que eu tenho que fazer para eles, eu tenho que fazer para mim aquilo que eu indico a eles, que é o planejamento, né? A agenda ela tem que operar ali bonitinho, né? Para que a gente não tenha problemas. Todas as áreas que eu atuo hoje está ligada à educação, né? Seja em palestra, seja na preparação de jovens, na universidade, no próprio cursinho. Então, hoje a gente precisa fazer valer os nossos planejamentos. E eu sempre digo que quando não há um planejamento, a sensação ao colocar a cabeça no travesseiro é de que a missão não foi cumprida. Então, a gente tem que deixar um pouco de lado essa coisa de querer fazer tudo de tudo o tempo todo, mas procurar sempre estabelecer as tarefas diárias, né? Então eu procuro da melhor maneira possível, tentar ali fazer com que as tarefas que eu me propus fazer naquele dia sejam concluídas para que eu deite e fale, bom, hoje está tudo certo, amanhã segue de forma intensa. Mas a vida do professor é uma vida intensa mesmo, mas é gratificante. Né? Estar na sala de aula, muitos dizem assim, mas você não repete a mesma coisa todas as vezes? Eu digo, não, porque são pessoas diferentes, são formas diferentes de abordagem e cada aula, para mim, é inédita. E aí, quando você vai lidando com esse ineditismo toda hora, vai ficando bem emocionante a cada momento. E as pessoas diferentes, esses desafios, né, de entrar no mercado de trabalho, de fazer a escolha, é um momento difícil, mas é um momento gostoso, né? Não tenha dúvida. E importante também, né? Importante porque
é o momento que você está ali para se colocar no mercado de trabalho, né? É o momento que você vai descobrir novas áreas. E o contato com outras pessoas é o famoso network, né? É o que faz com que você enxergue possibilidades, né? Comece a ver que há um leque e que você pode ir muito além. Com certeza. Professor, vamos agora ver uma dica, né, uma recomendação que o senhor fez para quem está acompanhando a gente, assistindo o nosso Educa, de livro. A gente falou um pouquinho de livro, Sim. o pessoal não está lendo, então vamos trazer uma recomendação aí para, pelo menos quem não está lendo, começar a ler, né? O que o senhor trouxe? Eu falei do Yuval Harari, o Sapiens, né? Ele tem esse livro e ele é um historiador israelense que tem uma visão muito, além de uma visão da história como historiador, ele consegue trazer uma definição muito clara dos desafios da nossa sociedade, como que o ser humano pode e deve compreender-se a si mesmo e como lidar com os desafios da contemporaneidade. Né, tanto o Sapiens como o Homo Deus e o livro também sobre as dicas, né, que ele dá sobre o século XXI, ele consegue, claro que muitos dizem que até uma visão um tanto quanto preocupante, porque quando você estuda história, muitos confundem você com uma espécie de guru que conhece o futuro. Né? Quando você fala, e aí, professor, você qual a tua área? Aí você fala, professor de história, ele fala, você vai ter a Terceira Guerra Mundial? E aí eu falo que a gente não estuda o futuro, a gente estuda o passado. Mas quanto mais você conhece o passado histórico da humanidade, mais você compreende o presente e mais você prepara para esse futuro. Então eu penso que o Yuval Harari é um livro que muitos deveriam ler para que, de fato, compreendesse um pouco desses desafios aí que a gente tem de ser humano. Né? E responde uma pergunta que eu fiz de um jovem que diz, professor, qual que é o maior desafio do ser humano? E eu disse a ele, ser humano. Com certeza, simples e direto. Professor, e a leitura desse livro? É simples, é fácil? Simples. Ele conseguiu trazer, numa linguagem acessível, problemas complexos. Porque geralmente não é que o clássico não deve ser lido. O clássico, o nome já diz, ele é o clássico. Ele não quer se empenhar para que você o compreenda. Você precisa batalhar para entendê-lo, porque ele vai continuar sendo o livro de Shakespeare, ele vai continuar sendo o livro de Machado. Mas o Harari, ele traz numa linguagem extremamente acessível e nos deixa, inclusive, muito interessado. A cada página que você avança, tentar entender a mentalidade desse historiador e como o que ele escreveu lá em 2020, 2021, dialoga com o que está acontecendo agora, em 25 e até 2030 para frente. Então, uma boa dica aí para quem quer começar o ano já, né, lendo um bom livro que vai trazer boas reflexões. Reflexões, com certeza. Eu também trouxe uma dica aqui, ó, professor. O meu livro é o Nação Dopamina, que é de uma psiquiatra que traz aí bastante relatos de pessoas viciadas, e a gente falou de celular, dos jovens, né? E é bem interessante que ela mostra tratamentos de pessoas viciadas e como sair desse tratamento, muitas vezes até sem medicação, né? O Nação Dopamina, ó, porque o excesso de prazer está nos deixando infelizes e o que podemos fazer para mudar. E como foi escrito por uma psiquiatra, tem umas dicas aqui bem interessantes. Já ouviu falar desse livro? Tá aí a minha próxima leitura. Eu já vou providenciá-la, inclusive. Fala também de vícios, né, com o celular, com as redes sociais, né, qual o caminho aí, porque a gente sabe que todo mundo está passando por isso, não tem jeito, demais, né? E o efeito dopaminérgico, ele é assustador. A gente não consegue perceber que o ser humano, que o cérebro humano, ele é condicionado a ir em busca desse prazer, né? E aquela coisa de você ficar ali rolando o dia inteiro ali a telinha do celular, isso gera um problema psicológico para a juventude e para a sociedade como um todo, e que eu não tenho dúvida que esse livro vai fazer total diferença. Traz bastante ferramenta, umas ferramentas interessantes. Muito bacana, muito bacana. E até por ser de uma psiquiatra, a gente imaginar, vai colocar medicação, mas nem sempre, né? Sim. Então ela traz alguns caminhos aí que não precisa de medicação, porque a gente sabe também que a questão de medicação também é uma preocupação, né? Muito, e o Brasil confunde muito isso, né? A gente consome demais vários tipos de medicamentos que nem sempre seriam tão necessários. A gente falou há pouco sobre a questão da falta de foco. Eu falo para os
para a maioria dos nossos alunos. Existe a falta de concentração comum, existe a falta de concentração circunstancial e existe a falta de concentração clínica. A falta de concentração comum, todos nós temos. A circunstancial, o meu cachorro não está bem hoje eu não estou legal, porque eu estou pensando ali no meu pet que não está tão bem. E a clínica, hoje, representa 4% dos grandes problemas. Só que todas as faltas de concentração são tratadas com algum tipo de medicamento. E é um perigo. E é um perigo porque a gente consome, e o Brasil, salvo erro, está em segundo lugar no consumo de ansiolíticos no mundo. Então, isso é gravíssimo. É uma preocupação grande. Também tem a questão de alimentação, atividade física. A gente sabe que isso também ajuda, faz toda a diferença em qualquer, né, questão que a gente tenha também para evitar Sim. esse excesso de medicação. Porque às vezes é uma solução que parece simples, né, a medicação, mas tem os efeitos, né? Sim, a curto e longo prazo. E pode ser ali, e infelizmente ela acaba sendo só paliativa, né? Não trata realmente a questão, e às vezes o efeito colateral pode ser até pior do que não ter ingerido aquela medicação. Mas boa dica, eu vou em busca desse material, desse livro, porque a gente que trabalha com jovens o tempo todo, quanto mais, melhor. Com certeza. Estava assistindo um podcast falando da neurociência, da questão dos jovens, né, professor? Porque às vezes os pais também não estão sabendo lidar com eles. Sim. Né? Essa questão dos hormônios, daquela idade difícil, complicada. É difícil mesmo, né? Tem que ir atrás de alternativas, de profissionais para poder lidar melhor com esses jovens. Sim, a neurociência ela tem sido hoje uma ferramenta e tanto para a compreensão do cérebro, como o cérebro aprende, como ele se comporta. No passado, a gente não tinha tantos estudos, né, sobre essa máquina tão importante que é o cérebro humano. O pai tende a achar que o filho, eu o conheço. Essa é a frase dos pais, né? Eu te conheço desde a mais tenra idade. Só que o próprio Heráclito, né, ele falava num dos seus livros, né, que o rio ele pode ter o mesmo nome, o rio Nilo, mas as águas nunca serão as mesmas. Então, por mais que eu acredite que conheça aquela criança, aquele adolescente, muda muito rápido hoje a compreensão, a forma de ver, a cosmovisão. E nem sempre o valor que o jovem constrói é o valor que o pai traz consigo. E isso gera conflitos. Então, o pai precisa de ajuda, não só o filho precisa de uma ajuda, mas a família como um todo precisa de ajuda para se compreender, para se ajudar, né? Para que, de fato, eles avancem aí para ter uma boa relação. Desafio agora para 2025, professor, jovens aí que estão querendo ir para o vestibular. O planejamento que o senhor falou para a sua rotina faz a diferença, para eles também faz. Total. Ele precisa começar o ano agora, janeiro é o momento para isso, né? Muitos falam que o Brasil só começa após o carnaval. Para o estudante tem que começar em janeiro mesmo e já começar planejando tudo que ele não fez, tudo que ele deixou de fazer. Começar, ainda que ele comece do absoluto zero, mas que ele inicie um planejamento efetivo e não estude só para passar numa prova, mas estude efetivamente para chegar nos resultados que ele almeja. Com certeza. A gente está chegando no final aqui do nosso podcast. Professor, quero que o senhor fale então para a gente dessa satisfação, né? Como que é para o senhor trabalhar com educação, a motivação que vem aí todo ano. Não tem jeito, né? É um amor mesmo. É o amor, Janaína, porque eu digo que todo professor, como eu já mencionei, ele é condenado à esperança. Eu não acredito tanto na evolução da espécie, mas eu acredito muito na renovação dos ciclos. Eu estou com 20 anos de sala de aula, mas meu aluno do terceiro continua tendo 17 e meu aluno do sexto continua tendo 10 anos de idade e eu tenho que olhar nesse olhar e perceber que ele não deve mudar o mundo como uma obrigação de fazer melhor do que nós fizemos, mas eu acredito que eu posso sim fazer com que o mundo dele possa ser um mundo melhor. Então, o que me motiva é estar na sala de aula todos os dias. Quando eu estou na sala de aula olhando para eles, eu penso, eu não posso desistir.
Muito bonito isso, essa sua missão, viu? Parabéns. Eu agradeço. Professor, muito obrigada por aceitar nosso convite. A gente está no comecinho de projeto aí, se desafiando, se arriscando. E pessoas como você que vêm aqui, trazem, né, o seu conhecimento, toda a sua trajetória, é o que faz toda a diferença. É isso que a gente quer, que o pessoal fale mais de educação, incentive e que vejam profissionais assim, capacitados e que vão atrás. Muito obrigada. Janaína, eu desejo sucesso ao nosso Educa, que você possa crescer mais e mais. Parabéns pela iniciativa, né, em trabalhar com esse assunto que é tão fundamental para a sociedade, e eu espero ver você aí daqui muitos anos só crescendo com esse trabalho. Muito obrigada. Quem quiser pode seguir também o professor nas redes sociais? Por favor, Renato Lemes Prof. Tá lá, também traz aí algumas informações. Sempre, todas as informações e um pouco da minha rotina diária e dicas de estudos também. Tá certo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada a você também que acompanhou o nosso programa de hoje. O projeto está no começo, então se inscreve aí no canal, ativa o sininho para acompanhar todos os programas aqui do nosso Educa Podcast. Até o próximo, então. Tchau, tchau.